Vamos para o nosso papo no estúdio agora, então? Olha só, nesse recente vídeo publicado no Twitter por Jair Bolsonaro e logo depois apagado, o presidente, então, é um leão atacado por várias hienas, entre elas uma representando a ONU, a Organização das Nações Unidas. Qual o sentido disso? Bom, hoje aqui no Bom para Todos a nossa conversa é sobre a ONU, seu poder e limite e a atuação do Brasil na entidade. Num breve resumo, para você entender melhor, a ONU surge em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, em busca de um objetivo: evitar guerras. Hoje a instituição tem 193 países membros. O Conselho de Segurança é o órgão mais importante da ONU, que detém o poder de fato e pode, por exemplo, organizar missões de paz, impor sanções econômicas e autorizar ações armadas quando existe alguma ameaça à segurança mundial. Mas a sua estrutura com vagas permanentes para os vencedores da Segunda Guerra Mundial tem sido questionada. Questionamentos existem também em relação ao Conselho de Direitos Humanos, que tem entre seus integrantes países com governos tidos como autoritários: Arábia Saudita, Somália, Filipinas e Brasil, que foi reeleito recentemente. É sobre tudo isso que a gente conversa hoje com o Rodrigo Galo, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Elaine Cristina Gonzaga da Silva, doutora pela Universidade de São Paulo e professora do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada. Obrigada, Thalita. Vamos lá. É possível a gente afirmar que a ONU, de alguma forma, tem nas suas atribuições também a defesa da democracia? Porque quando a gente vê que num Conselho de Direitos Humanos existem integrantes de países que não são democráticos, como afirmar isso? É contraditório. Existe essa função também da ONU de prezar pela democracia? Diferentemente de outras organizações internacionais, como a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que inclui entre seus objetivos a defesa da democracia, a ONU não inclui a defesa da democracia. Ela inclui a defesa dos direitos humanos com o tempo, como uma questão de possibilitar a paz. A paz internacional, ela seria atingida não apenas por evitar a guerra direta entre os estados, mas também incluindo questões econômicas, sociais, culturais, civis e políticas, que hoje nós entendemos como a questão dos direitos humanos. Então, a questão da democracia, ela não entra nesses termos, até porque a própria definição de democracia, ela é muito questionada. Hoje, no mundo, praticamente você tem 3 ou 4 estados que não se reconhecem como democráticos. O resto, praticamente todos, em alguma medida, se reconhecem como democráticos. E daí é um pouco de respeitar a soberania do país. Então, se ele se reconhece como democrático, vamos entender que ele é democrático. É um pouco disso, Rodrigo? Sim, exatamente. Um dos princípios fundamentais da ONU é a manutenção da democracia dos Estados, da soberania dos Estados, melhor dizendo. Sim. Então, de um modo geral, a gente entende que a Organização das Nações Unidas, ela tem uma preocupação muito forte em, pelo menos em tese, fazer com que cada Estado tenha os seus direitos respeitados, tenha o seu autogoverno respeitado. Então seria muito difícil criar um conceito único de democracia e fazer com que ele fosse aceito pelos outros Estados. Isso talvez gerasse mais conflitos e talvez servisse, inclusive, como uma forma de expulsar os países da ONU. Então ela não funcionaria se a Carta de Fundação incluísse uma cláusula democrática dessa forma. Mas dessa forma ela não acaba passando pano para um país, por exemplo, como a Arábia Saudita, que tem um príncipe que é acusado de mandar matar um jornalista? Ou, idealmente falando, ao permitir que um país como a Arábia Saudita esteja dentro da ONU, cria-se aquela expectativa de que um dia, talvez, aquele país possa se democratizar. Entendi. Ou por uma perspectiva ocidental, ou uma democracia por uma lógica oriental mesmo. A partir do debate local que acontece ali dentro. Exato, isso. A partir dos debates que rolam dentro da Assembleia Geral, por exemplo. Sim, mas não existe nenhum poder de intervenção por parte da ONU. Existe o poder de intervenção, mas em geral esse poder de intervenção está associado ao próprio mandato da ONU, que é a paz internacional. Dentro de cada estado, cada povo tem o direito de se autogovernar, de ter o seu próprio regime e avançar ou modificar conforme o seu próprio processo, o seu próprio tempo. Isso só se torna uma questão internacional quando o processo interno desse povo começa a ter repercussão no sistema, nos países vizinhos, na região, e aí isso se torna uma grande questão. No caso do jornalista, por exemplo, ele foi para a Embaixada Saudita. Ele entrou na Embaixada Saudita para pegar seus documentos para poder se casar e não saiu. Então, isso não aconteceu
aconteceu nenhuma área sob jurisdição de outro Estado, porque a área das embaixadas ela é protegida como se Estado fosse do que tem a embaixada. Então, a grande questão é, primeiro, isso se repercutiu de alguma maneira no sistema internacional. A outra questão, em alguma medida, é se você tem uma grave violação de direitos humanos que é considerada maciça e que é considerada apta a gerar uma resposta do sistema internacional. Mas isso aconteceu quando? Pense em Ruanda, por exemplo, Serra Leoa, o Sudão, e mesmo assim com uma demora muito grande devido ao respeito à soberania dos Estados. E daí, nesse contexto, a gente pode colocar a Síria, mas daí existem todas as questões políticas que envolvem, por exemplo, o Conselho de Segurança. Porque quando é discutido no Conselho de Segurança, existem dois agentes ali, que é Estados Unidos e Rússia, que entram em conflitos sobre interferir na Síria ou não. Então, assim, é um órgão de defesa ali da paz, mas ao mesmo tempo não chega nesse consenso, porque existem questões políticas profundas ali dentro também. Então, o caso da Síria é um grande exemplo. Sim. O caso da Síria é um conflito internacional? Não. A rigor, se você entender no conceito mais clássico. No entanto, ele tem participação de forças estrangeiras com um apoio. Então, você tem a colaboração das forças iranianas, colaboração da Rússia, você tem a participação dos Estados Unidos, mas ele não chegou a ser conflagrado como uma guerra. Ele ainda é considerado uma guerra civil que tem participação, apoio de outros. Então, você tem todo um processo de significação para saber o quanto isso pode ou não ser considerado um conflito que gere. E ainda que gere, os envolvidos fazem parte do próprio processo de decisão. Isso é uma característica do sistema internacional. A ONU é uma organização que não é descolada dos seus membros. Ao mesmo tempo que ela tem uma personalidade própria, ela depende da participação e dos votos dos Estados Sim. que fazem parte de cada órgão para que ela possa se movimentar. Em havendo interesse de todos esses membros, ou da maioria dos membros, ou dos membros adequados para cada caso, porque você tem diferentes regras para tomada de decisão, você consegue fazer com que ela se movimente. Se não houver esse interesse, não há. Então, por exemplo, ver a ONU como um grande perigo é algo meio descolado da realidade, um perigo à soberania, porque você tem, em grande medida, uma organização que prima pelo respeito à soberania e que tem até a crítica das organizações da sociedade civil por não responder a tempo. Sim, claro. Essa questão da Síria não se torna um problema de caráter mundial quando gera esse número de refugiados tão grande e daí justificaria talvez uma intervenção? Não sei. Sim, uma das alegações para pensar que a Síria é um problema para a segurança internacional é que, a despeito de ser um problema local, ela resvala em questões que afetam não só o Oriente Médio, mas como a Europa de uma forma geral, já que as levas de refugiado têm como principal destino a realidade europeia. Agora, o que você comentou agora há pouco faz todo sentido. Quando a gente pensa numa ONU como um órgão criado para estabelecer a paz, ele tem dois dispositivos para criar missões de paz, capítulo 6 e capítulo 7. São as duas prerrogativas legais que podem fazer com que uma missão seja estabelecida. Sim. Só que quando há interesses conflitantes entre membros permanentes do Conselho, geralmente essas questões nem são votadas, porque já se sabe que um dos lados vai vetar o outro. Sim. Então, a ONU ela é muito criticada dentro da área de relações internacionais por ser uma organização que ela fica inoperante quando os assuntos acabam colocando em choque principalmente os interesses russos e norte-americanos. Por isso, existe um grande debate sobre a necessidade de redemocratizar o Conselho de Segurança, para torná-lo mais amplo. Em relação aos votos que você disse, isso também se aplica na questão do Conselho de Direitos Humanos, que é o esquema lá de votos para quem vai fazer parte, e o Brasil, a partir disso, conseguiu fazer parte, apesar de ter muitas correntes ali contrárias à participação do próprio Brasil ali dentro. E eles parecem que se uniram com outros países porque queriam evitar a Venezuela, mas a Venezuela acabou entrando também. Então é isso, na verdade é um jogo político de todos esses países que ali estão se aliando a uns e lutando contra outros. Mas é muito importante ver que isso é um avanço em relação ao que a gente tinha praticamente 100 anos atrás. A ONU não é a primeira organização multilateral a tratar da paz internacional no sistema. No entanto, qual que é a principal diferença? A primeira, que foi a Liga das Nações, ela tinha como critério de votação unanimidade. Qualquer decisão só seria efetivada se todos concordarem. E, na prática, isso gerava um congelamento da instituição, que era nenhuma decisão era tomada. E o processo de sair era muito fácil. Veja o caso da invasão da Manchúria pelo Japão na Segunda Guerra Mundial.
um fato, uma sessão de discussão que a gente consegue encontrar até na internet hoje. Você vai para o YouTube e você consegue ver essa sessão. Foi citado, o Japão invadiu a Manchúria, isso é errado. A delegação japonesa simplesmente falou, é um ataque à minha soberania, não faço mais parte dessa organização, e saiu da discussão e saiu da organização. Então, isso não acontece mais dessa forma. Existe um engajamento com o próprio processo que se deveu a uma forma diferente de ver a soberania e de um engajamento diferente com o processo de diálogo, com o processo de tentar resolver os conflitos por meio de meios pacíficos, o que não era uma realidade até 1945. Até 1945, a guerra era considerada um meio de resolução de controvérsias. E a gente vai pensar no caso da Venezuela. Em 1903, a Venezuela foi bombardeada por Itália, Alemanha e Inglaterra para cobrança de dívida. Então, cobrar a dívida, empréstimos não pagos por meio de uso de força armada era algo relativamente comum. E isso foi algo que modificou com grande velocidade ao longo do século XX. Por isso, por mais que seja difícil, é um processo de avanço no diálogo e no avanço no meio de solução pacífica das controvérsias entre os diferentes povos e seus governos. Por isso, não deve ser desconsiderado ou descartado. Entendi, ou seja, nesses anos de existência ela teve um papel importantíssimo na mediação de conflitos, de fato, de botar todo mundo na mesa para discutir, é isso? Sim, no limite a gente pode dizer que a ONU é um grande fórum de debate entre estados. Então, ao invés de resolverem os conflitos ou qualquer pendência entre eles do modo tradicional, do modo clássico, que era a guerra, eles sentam e discutem. Se eles não conseguem sentar e discutir sozinhos, existe arbitragem feita por outros estados, existe intermediação, negociação, né? Então, quando a gente pensa nos problemas que ela tem, a gente também tem que lembrar dos benefícios, né? Que apesar de não ser uma organização que resolve todos os problemas, ela é uma organização que pelo menos institucionaliza o multilateralismo e o debate entre os estados. Agora, por conta dessas críticas que a ONU vem sofrendo, ela perde o prestígio que tem? Não na realidade. O que eu acho que talvez aconteça é que a ONU está sendo mais conhecida pelas pessoas. E isso é um fator relevante. Só que o fato de ser mais conhecida, o nome estar mais popular, não faz com que as pessoas conheçam esse histórico, esse avanço, o que acontecia antes, o que acontece hoje. E isso gera uma certa frustração, porque as pessoas, de uma forma geral, estão frustradas com as instituições. Então, isso se projeta. Então, trazer informações e falar esses são os limites de atuação de uma organização que não está sobre o Estado. A ONU não é hierarquicamente superior ao Brasil, hierarquicamente superior aos Estados Unidos ou à Alemanha. Ela é um fórum de diálogo desses Estados para evitar que esses Estados recorram à guerra diretamente. E isso tem alguma eficácia. Mesmo no caso da invasão do Iraque, é só pensar que, em vez de invadir diretamente o Iraque, os Estados Unidos tiveram todo um esforço de justificação e argumentação no âmbito dessa organização para falar que tinha um argumento a favor e que tinha uma razoável legitimidade a essa ação. Então, isso em outros momentos não aconteceria. Existe um fator muito importante nesse momento de tentar entender qual é a eficácia dentro desse limite. Sim. Agora, trazendo para essa discussão que foi colocada ontem nesse vídeo postado nas redes de Jair Bolsonaro, o STF, de certa forma, respondeu, Celso de Mello respondeu a isso tudo que foi colocado. Caberia uma resposta da ONU também, porque a ONU foi atacada ali e, ao meu ver, sem nenhum propósito, porque o Brasil conseguiu a vaga no Conselho de Direitos Humanos, o Bolsonaro foi lá e fez o seu discurso na abertura da Conferência das Nações Unidas, então não sei o que a ONU está fazendo ali naquele vídeo, mas enfim, caberia uma resposta por parte da ONU, Rodrigo? Olha, sinceramente, acho que a ONU não vai se preocupar em dar uma resposta a isso, porque talvez para os propósitos da organização é algo muito pequeno. Sim. Né? E a gente também tem que pensar o seguinte, né? O que é o vídeo do Bolsonaro? É praticamente um vídeo de campanha ainda. É um vídeo para jogar para a torcida. Ou seja, ele está dialogando com uma parcela do eleitorado, uma parcela da população brasileira que realmente acha que a ONU não serve para nada. Né? Eu ouço isso com bastante frequência até, mas o que essas pessoas sabem sobre a ONU? Né? Como é que você julga, como é que você critica uma organização sem saber exatamente para que ela foi criada? Ou até de uma forma mais sofisticada,
como você critica a ONU sem ler a carta de fundação? Sim. E só fazendo uma parte nesse momento, é bem importante você lembrar o que aconteceu no caso do Brexit da Inglaterra, que depois do plebiscito, aí teve um estouro no Google procurando o que é a União Europeia. Mesmo entre os ingleses que faziam parte de uma organização que está tão presente na vida, e a União Europeia é muito mais presente na vida dos europeus do que a ONU na vida de qualquer um de nós. Eles votaram sem saber o que era a União Europeia. Então, existe um desconhecimento, de uma forma geral, dessas instituições internacionais. E isso nos leva ao papel da educação, né? Do papel do sistema educacional na formação do cidadão. O que parece que está sendo cada vez colocado mais à margem do sistema e está sendo atribuído um papel à educação ou ao sistema educacional de formação de profissionais, pessoas que vão ser utilizadas como mão de obra apenas. Sim. E só um parênteses também, isso que ela falou é super relevante, porque também nos faz pensar no Mercosul. Sim. Que é uma outra organização que tem sido bastante atacada, bastante criticada, e muitos de nós não fazem ideia do volume de comércio exterior entre Brasil e Argentina. Sim. A gente precisa entender que essa organização, ela institucionaliza o comércio multilateral entre países da região. E isso é extremamente importante. Mas é outra organização que também tem sido bastante atacada por grupos mais conservadores que não entendem para que o Mercosul serve. O próprio presidente não entende. Ele acabou de falar que está pensando em sair por conta da eleição na Argentina. Sim, seria exatamente. Um risco muito grande, inclusive. Exatamente. Que bom, né? Você falou sobre as pessoas não conhecerem a ONU de fato. Não conhece. Muita gente não entende qual é a relevância. Para essas pessoas, como você explica qual é a relevância da ONU? Porque eu acredito também que muita gente acha que a ONU demora para agir. Então, nos casos de violações de direitos que a gente fica conhecido, a ONU demorou muito para agir, a ONU demora muito para dar uma resposta, porque existem essas questões burocráticas de discussão lá dentro. Como explicar a relevância para alguém do papel da ONU em conflitos, nessa mediação? Como explicar? Eu acho que de uma forma simples é pensar o seguinte: na primeira metade do século passado, nós tivemos 2 guerras mundiais, extremamente graves. Na segunda metade, nós não tivemos nenhum conflito com aquela magnitude. Teve uma guerra na Coreia, teve guerra do Vietnã, mas não foram conflitos que chegaram a ocupar aquele espaço no sistema internacional. Então, só por isso, eu acho que já dá para justificar a importância da ONU. Acho que é uma forma didática de mostrar que alguma coisa deu certo a partir do momento em que a ONU foi criada. Eu acho que o maior exemplo foi isso que eu falei. Em 1903, a Venezuela foi bombardeada por não pagar o empréstimo feito no prazo. Isso hoje não ocorreria. Então, imagina se os empréstimos feitos pelo governo do Rio de Janeiro não tivessem sido pagos e os estados dos bancos que concederam empréstimos fossem cobrar bombardeando o Rio de Janeiro. Isso não aconteceria. E, em grande medida, é como resultado da iniciativa dessa organização, que é o resultado dos próprios estados e não de um ente descolado dos estados. Então, houve um momento político propício para falar, vamos tentar evitar que isso aconteça de novo. Só que isso é o resultado do processo político. Sim. Agora eu vou bancar a advogada do diabo e vou pensar algumas situações. Tem muita gente criticando, muita gente não, a imprensa criticou, já foram levantados dados em relação a isso, sobre as missões de paz, que tem muita violação. Então, violações de tráfico de pessoas, de abuso, violência sexual contra mulheres, de crianças. Então, toda a missão de paz hoje tem sido bastante criticada por conta da atuação dos capacetes azuis, né? E a ONU não tem dado uma resposta à altura a todas essas violações. O que vocês pensam disso? De uma forma geral, é bem importante a gente notar que as próprias tropas brasileiras que estiveram presentes em algumas missões, em especial no Haiti, foram acusadas desse tipo de comportamento, especialmente exploração sexual de menores, ou seja, estupro. E não houve uma resposta. Mas a gestão das tropas ela é feita pelos próprios países dentro do mandato. A ONU, a rigor, ainda não tem um sistema próprio de responsabilização dentro da instituição para isso, mas os próprios países que fazem poderiam fazer. E aí você tem um corporativismo dos países, dos estados com as suas tropas. Então, esse é um processo que é difícil ou que tem essa dificuldade, na realidade, dentro de cada estado. É só pensar o quanto, por exemplo, os Estados Unidos responsabilizam, o governo dos Estados Unidos responsabiliza os soldados dos Estados Unidos por violações sexuais. Ou quanto o próprio governo brasileiro faz isso. O próprio Brasil, se a gente pensar na realidade mesmo de policiais, ele já foi alvo ou já foi o objeto de algumas ações em tribunais internacionais por violações sexuais de soldados brasileiros e de policiais brasileiros, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, esse é um problema que está na raiz da própria ação militar.
enquanto não resolver isso internamente, é pouco provável que você consiga resolver isso internacionalmente. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.